Fala Dev, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre programação orientada a objetos com os Vingadores. E para isso eu já criei o projeto aqui para vocês, onde eu fiz só isso aqui, ó. File, New Project. E aqui eu coloquei simplesmente o nome do projeto de Vingadores. Deixei aqui o gerenciador Maven na versão do Java 21. E na parte avançada eu coloquei aqui o nome do grupo, que é do back ao front, que é esse pacote principal que ele cria. E o artefato já é o próprio nome do projeto que ele já bota automaticamente. Aqui eu só tomei a liberdade de fechar o arquivo com XML que abre e limpar ele aqui para ele deixar só com a mensagem de texto como está. E para a gente já começar, a gente pode pensar o seguinte, a gente está falando de Vingadores. Vingadores, a gente vai ter aqui dois conceitos para a gente aplicar com a orientação a objeto. Um é a parte de você criar os heróis e outro é a parte de você criar os vilões. Aí a gente vai saber que a gente vai criar classes para heróis, para vilões, onde cada um tem algumas características específicas. E para isso, eu já vou criar uma classe aqui no Java, clicando em cima do projeto do back ao front, New Java Class. E aqui eu vou dar simplesmente o nome de um herói para a gente começar a partir dele. Por exemplo, um herói que a gente pode ter é o Thor. A gente cria uma classe para o Thor e a gente pode criar, por exemplo, um vilão também. Onde a gente pode criar o vilão, o Thanos. Aí a gente pode pensar o seguinte, a gente tem um herói e um vilão. Esses dois aqui, eles têm características específicas. Ou seja, tanto o Thor quanto o Thanos, ele tem nome, ele tem poder, ele tem comportamentos que são parecidos. E a gente pode pensar o seguinte, quais são os comportamentos parecidos que tem entre os heróis e os vilões? Para que a gente unifique isso, crie uma classe um pouco mais genérica para que a gente simplesmente não tenha que ficar digitando a mesma coisa. Ou seja, se eu viesse aqui na classe do Thor, eu teria que fazer isso aqui, ó. String nome para o Thor. E aqui na classe do Thanos, eu teria que vir aqui também e fazer string nome, ou seja, para armazenar o nome dos dois. Isso aqui não é uma boa prática de programação, porque eu não estou fazendo uma parte chamada de reuso. Então eu poderia simplesmente pensar numa classe genérica, que ela poderia ser, por exemplo, personagem, por assim dizer, os personagens que vão atuar nos filmes dos Vingadores, personagem. E esse personagem, ele especificamente vai ter características gerais, como no caso, uma string nome. E agora que eu tenho uma característica geral, como essa daqui, eu poderia simplesmente criar algumas coisas dessa classe personagem que vão ser úteis para a gente utilizar tanto na classe do Thanos quanto na classe do Thor, para a gente criar um objeto personalizado para cada um deles. E uma coisa que a gente pode criar é simplesmente o construtor public personagem, onde esse construtor já vai receber o nome e ele já vai simplesmente atribuir o valor nessa variável. Então a gente já pode criar um personagem, ou seja, um herói, que vai ter essas características. Vou colocar aqui o modificador dessas private, quem sabe, com uma boa prática para os atributos da classe. E agora a gente vai criar os métodos get e set. Public void set nome, para a gente poder alterar o nome diretamente, onde recebe esse parâmetro aqui. Já coloco aqui digit nome igual a nome. E o método get, para ele recuperar o nome do personagem. Get nome. Return nome. Agora que a gente já tem aqui uma estrutura mínima de uma classe geral, genérica, que a gente chama, a gente pode ir para uma classe mais específica e simplesmente herdar essas características através da herança. Extend personagem. Ou seja, agora o personagem do Thor, ele simplesmente já tem algumas características aqui, ó, onde ele já diz aqui que eu posso utilizar o construtor da outra classe para inicializar o Thor. Onde eu simplesmente crio o construtor do Thor, recebo o parâmetro nome, mas eu estou passando ele para o construtor geral, o genérico. Ou seja, essa palavrinha super aqui, ela está substituindo esse construtor aqui, que é da outra classe que ela está sendo herdada, do construtor da classe genérica. Ou seja, a classe específica, que é o Thor, está utilizando o construtor da classe genérica para já fazer os atributos dela. E se eu precisar, ao longo do meu programa, utilizar os métodos setNome e getNome, a classe do Thor já vai ter acesso por causa da herança. E a mesma coisa eu posso fazer para a classe do Thanos. Aí a gente pode pensar o seguinte, a gente já tem a classe de dois heróis aqui, já tem dois construtores para ele. A gente pode simplesmente brincar aqui e já criar um objeto. Eu coloquei aqui Thanos, mas é personagem. Pronto, agora sim ele vai... Quando aparece essa linha vermelha, é só você deixar o mouse em cima, que ele vai pedir aqui e vai dar sugestão. Este não parâmetro construtor permitido para personagem. Cria o construtor aqui. Você cria e ele já faz tudo automaticamente para você. Aí a gente pode pensar aqui que a gente não vai criar uma classe do tipo personagem aqui no nosso programa principal. Ou seja,
não faz sentido eu vir aqui e criar um objeto desse. Personagem P é igual a new personagem e passar um nome para ele aqui. Por exemplo, Alerquina. Ou seja, eu criei o personagem Alerquina. Só que a Alerquina é o quê? Ela é um herói? Ela é um vilão? Eu não sei. Então, por que eu vou criar algo assim generalizado? Não faz sentido. E na programação orientada a objetos, a gente tem um conceitozinho de classe abstrata. Ou seja, essa classe aqui, personagem, ela não pode gerar objetos. Porque não faz sentido você ter algo genérico. Faz sentido você ter um objeto do tipo Thor, um objeto do tipo Thanos, que é algo mais específico que tem uma funcionalidade ali dentro do programa. Então, para uma classe genérica, assim, que não tem necessidade de criar objetos, eu coloco a palavrinha abstract ao lado da classe, para dizer que essa classe aqui ela é abstrata. Então, quando eu vim aqui no meu programa principal e digitar personagem p igual a new personagem e passar o nome personagem e passar aqui o nome dele, cadê aqui? A Alerquina, o que é que ele vai me dizer aqui? Ele vai me dar uma mensagem não de erro, mas informando que foi que eu programei anteriormente. Ou seja, o personagem é um abstrato, ou seja, é uma classe abstrata. Ele não pode ser instanciado, então não pode virar objeto. Então isso aqui, utilizando a palavra new, que a gente já sabe que é para criar objetos, a gente não pode fazer. A gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó, personagem P. A gente recebeu algum tipo de personagem aqui. Mas a gente não pode utilizar a palavra reservada do Java New para criar esse personagem, certo? A gente tem essa restrição aqui. Ele está dando essa nomenclatura aqui porque ele já viu que a classe é abstrata, ele quer que implemente ela. Mas aqui a gente não vai fazer isso. Aí o que, é que eu poderia fazer para já inicializar o meu programa aqui? Criar o Thor, um objeto Thor, através do construtor. Só que esse construtor aqui a gente já sabe que ele está utilizando do Thor, mas ele vai mandar o parâmetro que eu passar aqui dentro lá para o construtor do personagem, que no caso é o nome dele. E aqui, Thanos, new Thanos, onde eu vou passar aqui o nome do personagem. E agora eu tenho dois objetos, Thor e Thanos, onde eu posso simplesmente mudar o nome deles através do método get e set. Por exemplo, Thor está aqui para ele modificar o nome. Por exemplo, eu passei o nome errado no construtor, eu quero alterar. Vou colocar aqui Thor Odin Sun, só para exemplificar aqui. E aqui o Thanos, vou alterar o nome com set nome, onde ele vai ter o nome de Thanos, Destruidor. Destruidor de galáxias. E agora a gente consegue utilizar os métodos get set que não são das classes específicas, como no caso Thor e Thanos, mas é da classe geral que está sendo tratada como abstrata, que é do personagem. Aí a gente pode pensar o seguinte: Thor ele tem alguns poderes que ele pode utilizar. O Thanos também tem alguns poderes. Só que se a gente parar para pensar, a gente poderia simplesmente criar todos os personagens aqui e teria que simplesmente replicar aqui, por exemplo, public void poder. E esse daqui seria o poder do meu personagem, system.out.println. E aqui eu colocaria que, por exemplo, o Thanos ele vai usar as joias do infinito. Aí eu poderia até colocar um parâmetro aqui, por exemplo, int tipo da joia. Tipo, só o tipo para a gente saber. E aqui, por exemplo, se o tipo fosse igual a 1, ele iria usar, por exemplo, a joia do tempo. Joia do tempo. Aí ele iria manipular o tempo. Se por acaso o tipo que for passado como parâmetro for igual a 2, ele vai usar a joia do poder. E assim vai utilizando as outras joias aqui, de acordo com o tipo que ele passar ali. A gente tem a joia do tempo, tem a joia do poder, tem a joia da realidade, que eu esqueci, a joia da alma. Vou colocar aqui, joia da alma. E assim a gente cria coisas diferentes aqui, certo? E se não for nenhuma dessas joias aqui, o tipo que ele passar, ele simplesmente vai atacar normalmente, sem usar as joias. Atacar normalmente. Só que você concorda comigo que eu teria que criar um método parecido com esse daqui. Por exemplo, vem aqui no Thor e criar aqui
int tipo. E aqui eu tenho os tipos de ataque que o Thor poderia dar, por exemplo, se tipo for igual a 1, significa que o Thor vai atacar com o martelo. Deixa eu pegar aqui o system.out.println, que martelada do Thor. Você quer a martelada do Thor? E aqui você pode simplesmente modificar para que ele dê um outro tipo de ataque. Que poderia ser simplesmente ataques normais. System.out.println. E aqui eu simplesmente dar um ataque normal, ataque de murro, de chute, essas coisas desse tipo. Ou então jogar um raio no cara, se não for nem um ataque normal, nem a martelada, vai ser um raio que ele vai jogar lá. Um raio que é quando ele fica com aqueles olhos lá azul. Aí você percebe ó, que é o mesmo tipo de implementação aqui. Ó. Quando a gente tem o mesmo tipo de implementação, e a gente sabe que aquelas classes elas têm que ter essa implementação, a gente pode criar uma coisinha chamada de interface. Onde eu posso clicar aqui em cima do meu pacote, New, vir aqui em Java Class, selecionar a parte de interface, e aqui eu vou dar o nome da interface que eu quero criar. Eu vou formar que o nome dela é ataque, ou seja, os tipos de ataques que o meu personagem ali dentro do filme vai ter. E o legal de uma interface é que você pode criar o nome do método, seja, public void. A gente colocou aqui o nome do método de poder e passar o tipo do parâmetro aqui normalmente, só que a gente não vai colocar as chaves assim agora. A gente simplesmente na interface só diz que ele vai ter essa assinatura aqui, ou seja, só o nome do método, o tipo de retorno, se tiver parâmetro ou não, e um ponto e vírgula para indicar que ele vai ser implementado na classe que simplesmente herdar, implementar essa interface aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho toda a implementação aqui do Thor, eu vou copiar para não ter que substituir, para não ter que escrever isso aqui, só que eu vou apagar. Se eu vier aqui, eu já herdei do personagem, mas agora eu quero implemente a interface chamada de poder. O que é que ele vai fazer aqui? Poder não, no caso é ataque, como eu criei aqui em cima. Quando eu salvar, ele simplesmente fica com a linha vermelha. E quando eu clico aqui nela, o que é que ele me diz aqui? Ó? A classe Thor ela deve declarar um método abstrato, por assim dizer. Método abstrato poder que recebe um parâmetro int. Quando eu clicar aqui em implementar, dou um OK, ele simplesmente aqui cria a estrutura do método para mim. E a forma dela, o conteúdo que vai ter aqui dentro, aí eu implemento da minha forma. Ou seja, a gente sabe que isso aqui está sendo sobrescrito, por causa dessa notação aqui do Java, que é polimorfismo de sobrescritas, que já é um outro tópico da programação orientada a objetos, onde ele está simplesmente pegando aqui esse método e dando um novo comportamento dele na classe que está implementando, ou seja, ele está sobrescrevendo. Então eu poderia ainda fazer uma coisa diferente aqui. Por exemplo, eu estou recebendo um parâmetro aqui, que é uma assinatura do método, tipo inteiro, mas se eu quisesse ter um método com esse mesmo nome, public void poder, vamos dizer que o Thor ele tem uma característica diferente ali, eu poderia simplesmente já receber o nome do poder que ele ia passar ali. Aí eu poderia simplesmente fazer o seguinte, nome é igual a martelo, ou então nome else é igual a raio, e ele dá o poder do raio, ou então é outra coisa. E aqui eu poderia simplesmente passar o tipo do ataque que ele daria. Aí você começa a perceber que eu posso utilizar métodos com o mesmo nome, desde que eu mude a assinatura dele. Aí isso aqui que tem a notação override, significa que eu estou utilizando o mesmo método da interface, só que eu estou aplicando um comportamento específico para ele. Aí eu estou utilizando a sobrescrita, polimorfismo de sobrescrita. Mas quando eu utilizo um método com o mesmo nome, mas com uma assinatura diferente, que é o que está em parâmetro, eu estou utilizando uma coisa de sobrecarga. Ou seja, é como se esse método aqui fosse o mesmo e eu estivesse dando a ele uma coisa a mais para ele fazer. Ou seja, ele pode se comportar como um inteiro ou pode se comportar como um texto. Ou seja, eu estou adicionando mais coisas ali, estou empilhando, estou sobrecarregando ele. Aí é polimorfismo de sobrecarga e polimorfismo de sobrescrita. A mesma coisa eu poderia fazer para o Thanos.
onde eu poderia simplesmente vir aqui e em vez de adicionar o poder, eu poderia simplesmente implementar. Implementes e aqui ataque. E ele é simplesmente me dá a sugestão que eu tenho que implementar o método. E aqui ele me daria o método e a forma como o conteúdo que vai estar aqui entre as chaves, quem vai dizer que como é que vai funcionar sou eu. Então isso aqui ele pode trabalhar ou através de interface, ou eu poderia vir aqui na classe do personagem e ainda fazer isso aqui, ó. Como eu estou com a classe abstrata, eu posso ter uma coisinha chamada de método abstrato. Então eu poderia simplesmente dizer que todo personagem ele vai ter um tipo de poder. Public void poder. Só que esse poder aqui eu vou passar também só o parâmetro aqui, int tipo. E aqui, antes de void, eu colocar a palavra abstract, que vai dar no mesmo também. Aí eu poderia simplesmente não ter essa interface aqui. Vou deletar ela, para você entender aqui. Delete de todo jeito. Aí isso aqui, ele agora já não vai ter mais. Implementos ataque aqui no Thanos. E no Thor também ele não vai ter mais isso aqui. Aí você pode perceber uma coisa. Eu tirei a interface, apaguei o arquivo, deixei o método desse jeito aqui, com @override, aplicando um polimorfismo de sobrescrita, e ele não modificou. Ele não deu erro. Por quê? Porque ele simplesmente sabe que através da herança de personagem tem um método aqui, que é um método abstrato. Cadê aqui? No personagem é um método abstrato, que também é chamado de poder, que recebe essa mesma coisa que vai ser implementado em quem está herdando ele. Então, se eu vim aqui no Thor e tirar isso aqui, cadê aqui o método que é sobrescrito, que tem um override, apagar ele, ele vai reclamar. Ele vai me dizer uma coisa aqui, ó. Ele vai dizer Thor deve ser declarado um método abstrato ou implementar abstrato método poder int. Então, se eu clicar aqui, ele vai se comportar semelhante à interface lá, @override, que o comportamento sou eu que vou dar, e aqui eu vou só colar o mesmo código. Ou seja, eu tenho duas formas de aplicar a sobrescrita, ou através da herança, onde eu posso ter uma classe abstrata que tem método abstrato, como no caso aqui do personagem, que tem esse método abstrato, e eu simplesmente ser obrigado a implementar o comportamento dele na classe que está sendo herdada, ou eu posso utilizar através da interface, beleza? Aí existe essa outra versão aqui. E aqui a gente já aprendeu a criar classes, objetos, atributos, métodos, polimorfismo de sobrescrita e sobrecarga, herança, construtores, utilizando a palavra super também, métodos com sobrescrita e sobrecarga, e a gente aqui vai começar a explanar um pouco mais. Só lembrando que isso aqui não é uma aula avulsa que eu estou vendo aqui. Essa aula é do curso de orientação a objetos que está aqui no comentário fixado, onde eu simplesmente explico Java na prática com IntelliJ, ou seja, Java JDK na versão 21 com IntelliJ 2024, que é esse daqui que você está vendo, onde você simplesmente pode adquirir essa aula no valor promocional, que está aqui embaixo, e você explanar, ou seja, você aumentar o seu nível de conhecimento de Java e orientação a objetos através de aulas isoladas para cada um desses tópicos que eu estou falando aqui para você, que isso aqui é uma aula de imersão, que vai estar lá dentro do curso também, e você simplesmente pode aprofundar o seu conhecimento e acelerar para que você não fique meio perdido aí para estar aprendendo conteúdo por conteúdo. Isso aqui é um conteúdo estruturado todo bonitinho lá, tá certo? E você pode adquirir no cartão, no Pix, no boleto e fazer o uso das aulas como está lá. Mas a gente já vai continuar aqui, simplesmente pensando o seguinte aqui no nosso projeto. A gente tem duas classes específicas, que é o Thor e o Thanos. Tem uma classe geral, que é a classe personagem. E a gente tem que pensar que o universo é um pouco maior. Ou seja, o Thor, o Thanos, eles simplesmente vão brigar. Mas eles vão brigar onde? Lá na Terra. Então a gente pode simplesmente criar aqui uma classe geral, chamada de planeta Terra. Ou seja, ao longo do filme ele passa por vários planetas. Eu posso criar aqui o planeta Terra. E no planeta Terra, especificamente, eu posso ter um construtor para ele, public Terra. Só que aqui dentro desse construtor, eu sou simplesmente obrigado a, quando eu instanciar o objeto Terra, deixa eu mostrar aqui para vocês, para você ver na prática aqui, ó. Quando chegar na parte do filme que tiver o objeto do tipo Terra, que
os personagens vão lá para o planeta Terra, a gente pode pensar o seguinte: o que é que já tem que ter dentro aqui do planeta quando a gente for começar a fazer? Eu posso receber aqui como parâmetro dois personagens, por exemplo, aqui, ó, o personagem Thor e o personagem Thanos. Ou seja, o meu filme já vai começar com esses dois parâmetros aqui. Só que isso aqui eu não vou passar diretamente aqui. Eu vou passar aqui no construtor de terra. E aqui no construtor eu vou passar o Thor e vou passar o Thanos. Ou seja, eu já estou dizendo que dentro do objeto terra ele vai receber outros dois objetos. Que são totalmente diferentes, mas vão fazer parte dele. E se por algum acaso, na estrutura que está aqui da Terra, eu simplesmente dizer que o Thanos estralou o dedo e destruiu a Terra. Se ele destruiu a Terra, quem está na Terra? O Thor e o Thanos. Então, a gente tem que pensar em duas coisinhas aqui. Quando a Terra for destruída, esse objeto for destruído, eu quero que os meus personagens principais sejam destruídos também, ou eles fiquem vagando lá no universo, ou que eles morram também em conjunto. Aí essa fase de você pensar a durabilidade do objeto, o tempo de vida dele, você pode pensar em composição e associação, onde você pode pensar o seguinte: se eu deixar os meus objetos fora da classe, ou seja, o Thor foi criado fora da classe Terra, o Thanos também foi criado fora da classe Terra. Eu só peguei depois que eles já estavam criados e adicionei ele aqui dentro. Dessa forma aqui, se por algum acaso eu destruir esse objeto aqui, por exemplo, Terra, agora vai ser igual a nulo, ou seja, eu apaguei tudo que tinha ali dentro dela. O que é que vai acontecer? Só a Terra ela é apagada. O Thor fica vagando no espaço e o Thanos também. Agora, se eu não tivesse feito isso aqui fora, eu tivesse feito isso aqui dentro da minha classe, por exemplo aqui, quando eu criei a Terra, eu criei só a Terra sem parâmetro nenhum. E aqui eu tirei essas informações de aqui. E aqui eu passei simplesmente que eu iria ter o construtor, o objeto Thor, o objeto Thanos. E dentro do construtor da Terra eu iria inicializar ele. Por exemplo, Thor vai ser igual a o objeto Thor vai ser criado. E o objeto Thanos vai ser criado aqui dentro do objeto do construtor da Terra. Aí, desse tipo aqui, com essa implementação aqui, depois eu poderia até de ter criado eles, deixar os métodos aqui, mas eu vou apagar, porque esse aqui não tem mais utilidade para a gente, que a gente já entendeu a funcionalidade. Agora, dessa forma aqui que eu tenho, o objeto Thor e Thanos, eles só existem, só vão passar a existir depois que eu criar a Terra. Aí aqui, se eu criar a Terra e eu coloquei esses dois personagens dentro, se eu fizer isso aqui, Terra é igual a nulo, o que é que acontece com os dois? Eles vão simplesmente desaparecer. Ou seja, é como se a explosão que o Thanos fez aqui na Terra com o estalar de dedos tivesse destruído a Terra, o Thor e o Thanos. Ou seja, destruiu tudo de uma vez só. Aí eu que tenho que pensar qual é o tipo de implementação que eu quero. Eu quero que quando eu destruir a Terra, os personagens principais sumam, ou eu quero que quando eu destruir a Terra, eles fiquem vagando no espaço para continuar outras histórias. Aí vai depender da forma. No meu caso aqui específico, eu quero que ele fique como ele estava antes. Eu quero que quando eu destruo a Terra, os personagens não morram. Aí isso aqui é quando você está utilizando composição e agregação, certo? Que é um conceitozinho que eu explico lá dentro do curso de orientação a objetos. Aqui eu vou só dar um Ctrl Z para voltar como estava. E aqui, pronto. Aí eu poderia ou passar os dois no construtor diretamente, ou eu poderia simplesmente vir aqui e dizer public, criar uma coisinha chamada de coleções, que é bem prático para a parte de orientação a objetos. Private array list, vou criar uma coleção de personagens, aonde ele vai ter aqui o nome de personagens. E ele só vai ser inicializado, ele está aqui porque ele ainda não importou a classe do pacote já.útil. Através do Ctrl espaço ele dá a parte de você importar como está aqui. E aqui eu não vou receber mais esses caras no construtor. Vou simplesmente dizer que a Terra foi criada. Botei um parâmetrozinho
um atributo aqui normal que seria o nome do planeta, por exemplo, poderia ser assim. Se eu não quisesse criar a Terra, quisesse criar algo mais geral, aí eu posso criar a Terra aqui, mas eu posso criar outra coisa, o universo e botar a Terra dentro. Seria mais uma outra forma de você ver a orientação a objetos. E aqui eu poderia simplesmente, dentro do meu construtor de Terra, fazer o seguinte: personagens, que vai ser os personagens que estão na Terra, vai ser inicializada a coleção que armazena eles. E aqui eu poderia botar public void personagem, add personagem, por exemplo, para dizer que ele vai adicionar o personagem. Ele vai receber aqui como parâmetro especificamente esse personagem que eu estou criando, P. Ele vai fazer o seguinte: vai adicionar na coleção de personagens o personagem que ele acabou de receber como parâmetro. Aí, aqui da forma que está, o que, é que eu poderia fazer aqui na classe principal? Eu vou tirar os parâmetros aqui, que eu não vou precisar mais deles. Vou chamar aqui o meu objeto terra e vou pedir para ele acessar o método add personagem, onde eu vou passar aqui o personagem Thor. E vou pedir para que o meu objeto terra também adicione o personagem Thanos. E assim eu começo a ter uma visão de composição e agregação, que são formas de associação de classe. Aí você percebe aqui que o universo já está expandindo muito. Ou seja, eu estou só brincando aqui com dois personagens. Agora você imagina a quantidade de personagens que poderia ter aqui. Eu poderia aqui criar um pacote específico aqui para, por exemplo, vir aqui no Java, vir aqui no New Package e criar aqui o nome Heróis. E aqui eu vim no pacote principal do Back ao Front, vim aqui criar um novo pacote chamado Vilões. E vim aqui no do Back ao Front e criar um outro pacote chamado Universo. E aqui poderia ter os planetas. Aí eu poderia pegar aqui a classe Terra e passar para o Universo. Botar aqui para refatorar, para que ele mude o nome do pacote. Por exemplo, aqui Terra. Agora tem esse nome do pacote aqui, ó, Package do Back ao Front Universo. E eu estou importando aqui personagem que está no pacote do Back ao Front. Só que eu vou pegar aqui o personagem e eu vou passar aqui, deixar ele na forma geral. Só que eu vou passar aqui o Thanos para heróis, pedir para ele refatorar. Agora o Thanos aqui, ele já mudou o pacote aonde ele está, é o do Back ao Front Heróis. E aqui ele está importando o personagem que está no pacote principal. E o Thor eu vou colocar aqui, aqui eu inverti, eu coloquei Thanos no heróis aqui. Só que o Thanos é no vilão. Então só vou clicar nele e vou arrastar para vilões. Refatorar. E o Thor vai ficar aqui. Agora eu começo a ter uma arquitetura do meu projeto. Ou seja, eu estou aqui criando pacotes para isolar os dados que eu quero. Onde eu simplesmente posso ter uma lógica ali, uma estrutura, uma arquitetura, um padrão de desenvolvimento. Aí o que é que vai fazer aqui se eu quiser criar outros heróis? Eu venho aqui, clico aqui, vou colocar aqui a Capitã Marvel. Aí eu vou criar a Capitã Marvel, vou clicar aqui, vou criar um outro herói chamado de Hulk. Aí eu posso criar aqui um outro herói que vai estar dentro da, que vai ser uma classe que vai ser, por exemplo, Homem de Ferro. Aqui nos vilões eu posso simplesmente adicionar aqui o Thanos. Posso colocar outro cara aqui como Loki. Aqui no universo eu posso colocar a Terra. Posso colocar um outro planeta aí que eu nem me lembro aí o nome dos planetas que tem lá, vou deixar essa parte para depois. E a gente simplesmente começa a adicionar vários elementos. Como eu já criei aqui uma estrutura básica, aqui se eu quiser para os heróis, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente herdar de personagem, que é uma classe mais geral. Aí fica bem mais prático de eu fazer o reuso aqui, onde eu simplesmente faço isso aqui, ó. Implementei o método poder, ele já mostrou aqui. Aí ele vai dizer o seguinte aqui: cria o construtor. Já criou o construtor. Aí tipo, eu estou fazendo reuso aqui, onde eu não preciso estar forçando, estar relembrando tudo aqui. Eu posso simplesmente fazer da minha forma. Aqui no Hulk eu faço a mesma coisa. Através da herança, eu simplesmente coloco pelas das coisas de personagem. E o próprio IntelliJ vai me sugerir aqui que agora que eu implementei, que eu herdei aquelas características, eu tenho que implementar aqui o método abstrato poder e tenho que utilizar o construtor dele. E a mesma coisa para Capitã Marvel. Vou herdar aqui as características de personagem e vou simplesmente deixar que ela aplique aqui a sobrescrita do método e também o meu construtor. Ou seja, é uma parte bem prática da gente brincar aqui com Java e orientação a objetos. Nessa aula aqui a gente aprendeu atributos,
métodos, construtores, aprendeu coleções, aprendeu herança, interface, classe concreta, classe abstrata, método concreto, método abstrato, composição, agregação, associação, que foi quase toda a trilha do Java aqui, de orientação a objetos especificamente, de uma forma bem prática e rápida. Agora, se você quiser aprofundar cada um desses tópicos que está aqui, você pode clicar no comentário fixado e simplesmente adquirir o curso no valor promocional por R$17,90. E você simplesmente vai estar vendo todo esse conhecimento e algumas coisinhas a mais ali, como eu coloquei também a parte de você ter uma introdução à criação de API, a você ter uma parte de manipulação de arquivos, onde você pode pegar esses dados aqui e jogar lá, e depois você pode simplesmente começar a brincar aqui com Java e orientação a objeto de uma forma bem mais prática, aonde você vai entender aqui o que são os pacotes, o que é um import, o que é uma classe principal, a criação de objetos, como é que eu posso passar parâmetros, que a gente tem método com parâmetros, sem parâmetros, com retorno, sem retorno, tem atributos, tipos de dados, tem estruturas condicionais, estruturas de repetição, ou seja, tem muita coisa aqui que a gente está utilizando, que a gente pode brincar ainda mais, simplesmente aplicando aqui e aumentando cada vez mais a complexidade desse projeto. Então aqui, nessa primeira vista aqui, o projeto parece pequeno, que a gente está falando aqui de um filme Vingadores, mas quanto mais personagens você colocar, quanto mais universo você colocar, quanto mais vilões você colocar, você vai perceber que a complexidade vai aumentar. E aqui no seu arquivo principal, da classe principal, você vai começar a fazer a lógica de cada um deles. Então, você percebe que sem um projeto é impossível criar aquilo que o Java propõe para a gente, que é projetos grandes, projetos escaláveis. Então, se a gente não cria diagrama de classe, não cria uma parte de engenharia de requisitos para levantar todos os requisitos, para que a gente comece a identificar o que é uma classe geral, o que é uma classe específica, quais são os atributos que aquela classe tem que ter, quais são os métodos que ela vai ter que ter. Será que eu posso jogar esses métodos numa classe mais geral, ou eu tenho que realmente especificar nele? Será que seria bom criar uma interface? Quando é que eu tenho que utilizar uma interface? Quando é que eu vou utilizar uma classe abstrata, um método abstrato? Porque eu só consigo utilizar um método abstrato se eu tiver uma classe abstrata. Mas se eu não quiser ter tudo isso aqui da classe abstrata, quiser ter só um método, então eu posso simplesmente criar uma interface. E assim você começa a ver como é que você vai manipular os dados ali dentro. Será que eu tenho que manipular os dados em uma coleção? Será que eu posso repetir esses dados? Posso criar objetos diferentes? Porque aqui eu estou utilizando uma coleção, por exemplo, um array list. Aqui, onde eu estou simplesmente armazenando os meus personagens. Que, por exemplo, a gente tem um vilão lá, que é o irmão, que é a irmã, a filha do Thanos lá, que é aquela robô, que existe uma cópia dela. Ou seja, eles tiram uma cópia quando ela volta para o passado lá no filme. Aí fica um personagem que é igual, só que são dois objetos diferentes. Mas será que eu poderia utilizar uma coleção como ArrayList para criar esses objetos diferentes? Ou se eu tivesse utilizado um outro tipo de coleção, eu conseguiria fazer isso? Aí fica a questão, qual é o tipo de coleção que seria melhor para ser utilizado ali dentro? Qual é o tipo de construtor? E assim você começa a modificar tudo. Será que eu posso utilizar um modificador de acesso para encapsular os dados, como Private, Public, Protect, para que eu comece a restringir aqui o acesso em cada um desses pacotes? No caso aqui no pacote dos heróis eu poderia restringir aqui para só ser visto as características dele aqui dentro desse pacote. O universo não conseguisse enxergar as características, os vilões, e assim eu começo a criar coisas cada vez mais complexas. Então, eu gostaria de deixar aqui para você que essa aula aqui ela é de bastante útil. Eu vou deixar aqui o link também da aula de orientação a objetos com Naruto. E aqui eu vou deixar o curso de orientação a objetos, onde você pode realmente aprofundar tudo. Se você quiser realmente aprofundar tudo e aprender rápido, o link está aqui na descrição, tá bom? E no primeiro comentário fixado. Então espero que você tenha gostado e até uma próxima.